puder, erga suas mãos nesse momento. Erga suas mãos em adoração a Ele. Uou, uou. Pega suas mãos e declare aleluia. E aleluia. E aleluia. Mais uma vez. E aleluia. E aleluia. E santo. Santo, aleluia, poderoso Deus eterno, que era e há de vir em glória. Mais uma vez, cante bem forte, santo, aleluia, e santo, poderoso Deus, que era e há de vir em glória. A palavra de Deus diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Pastor, o altar é esse palco onde o Senhor está? Não, isso aqui não é altar. Isso aqui é só madeira, prego, nada mais que isso. O verdadeiro altar é o seu coração. E o fogo de Deus está no seu coração, amém? Você vai abraçar o irmão que está do seu lado e você vai orar. E o fogo que está no seu coração vai aumentar o fogo que está no coração do seu irmão. A chama do Espírito Santo vai acender. Comece a orar e declarar o fogo de Deus sobre o seu irmão. O fogo de Deus é o poder de Deus. O poder de Deus vai se manifestar agora na sua vida. E Ele vai consumir tudo aquilo que é do inimigo. Vai ser queimado agora em nome de Jesus. Incendeia, incendeia, Senhor. Receba do fogo de Deus. Receba do poder de Deus. E aleluia.
e santo, e santo, poderoso, eterno, vier e há de vir em glória. Pode dar uma salva de palmas para ele. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Muita presença de Deus hoje aqui. Aleluia. Há alguém nos visitando pela primeira vez nesse culto de hoje? Temos aqui uma visitante. Levante a mão. Lá atrás temos mais visitantes aqui desse lado. Não sei se tem daqui, também tem. Fique com a mão levantada, alguém vai te entregar um vale presente. Aqui na nossa igreja você vem visitar e recebe um presente. Essa é a nossa maneira de dizer que você é muito amado por nós. E também queremos receber nossos visitantes com a salva de palmas, amém, meus irmãos? Receba o nosso carinho, sejam bem-vindos à nossa casa. Meus irmãos, vamos ler um texto da palavra de Deus. O texto está em Deuteronômio, capítulo 11, apenas 2 versículos, o versículo 10 e o versículo 11. Mas antes de ler o texto, uma coisa importante é você entender que o Antigo Testamento, ele é uma representação, os fatos, os acontecimentos do Antigo Testamento, é uma representação de fatos espirituais que ocorrem na nossa vida nos dias de hoje. E quando nós olhamos para a história do povo de Israel no Egito, quando eles eram ainda escravos no Egito, isso tem um certo simbolismo para nós. Por quê? O Egito, ele representa o mundo, representa o sistema mundano, caído, onde Satanás governa. Por isso, Faraó é uma representação de Satanás, porque quem governa o Egito é Faraó. Portanto, quem governa este mundo aí fora é Satanás. A nação de Israel, que era escrava no Egito, logicamente representa nós, a igreja. Mas, enquanto eles viviam no mundo, a Bíblia diz que o recurso para que eles pudessem ter provisão naquele tempo era o rio Nilo. O rio Nilo era a fonte de provisão para o povo de Israel. Todavia, para pegar a água do rio, eles deveriam ir até o rio, levar os seus potes, os seus recipientes, pegar a água, colocar no ombro e levar para suas casas. Isso representa a maneira que o mundo vive e a maneira que o mundo se sustenta. Quer dizer, para você carregar água nas costas, isso requer muito esforço humano. Essa é uma característica do mundo. O mundo tem provisão, num certo sentido? Tem. O mundo, eles têm dinheiro? Tem. Mas é tudo debaixo de muito esforço humano. Esse esforço humano não é o esforço físico, é só um simbolismo. É o esforço da alma, é o estresse, é a ansiedade, é o medo, entende? É uma vida mal vivida. Ganham dinheiro, mas vivem mal. O mundo tem dinheiro? Tem ou não tem? Tem. Mas dinheiro não é garantia de uma qualidade de vida. Por isso, lá no mundo, eles vivem assim. Porém, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus fez uma promessa para eles dizendo: olha, a maneira de vocês terem a provisão de vocês não vai ser a maneira do Egito. Isso está registrado aqui em Deuteronômio capítulo 11, versos 10 e 11. Diz assim: porque a terra que passais a possuir, ou seja, a terra prometida, a terra da promessa, a vida que eu tenho para vocês a possuir, não é como a terra do Egito.
de onde saíste. Então, olha, você percebe? Deus não quer que você viva como o mundo vive. É o que Deus falou para eles. E aí, o Senhor disse assim: de onde saístes em que semeáveis a vossa semente e com o pé regáveis como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as águas. Então, no Egito a provisão era o rio Nilo. Era o rio Nilo. E tinha que ter muito esforço para viver suprido. Mas na terra prometida, a provisão da água não era da terra, do rio. Ela vinha de onde? Do céu, da chuva. Então, a maneira de você viver a sua vida cristã hoje é sempre olhando para o céu e dependendo de Deus. Fala para o irmão do lado, você tem que depender de Deus. Você não deve mais depender do seu esforço para prosperar. Entende? Você não deve mais depender nem mesmo de si mesmo. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar fisicamente, dedicar. Estou falando da forma de você viver. Então você precisa viver dependendo de Deus. Por isso, algo permaneceu na vida do povo de Deus quando eles entraram na terra prometida. O que permaneceu? Eles deveriam plantar as suas sementes e não mais jogar a água do rio Nilo, mas depender da chuva que vinha do céu. Isso permanece na nossa vida também. Você deve plantar suas sementes. Pastor, o que é a semente? Paulo, ele diz assim em 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 e 7. Isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Por que o apóstolo Paulo diz que você não deve dar por necessidade? Contribuir com seu dízimo, com as suas ofertas pela necessidade. Evidentemente a igreja tem necessidades, né? Só de conta de luz aqui a gente paga 4 mil por mês. 4 mil. Vamos no nosso prédio próprio, nós vamos ter energia solar. Amém, meus irmãos? Então, 4 mil tem despesa. Mas eu nem fico falando isso para você. Tem pastor que gosta de ficar falando: olha, você precisa dizimar, ofertar, porque tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Mas esse não é o verdadeiro ensino, porque Paulo diz que você não deve dar em primeiro lugar por causa da necessidade. Entendeu? Então, você tem que dar de que maneira? Você tem que dar pela fé. E a fé é você depender de Deus. Porque o agricultor é assim. Ele lança semente, crendo que em algum momento Deus vai mandar o quê? A chuva. Entendeu? Esse é o princípio. A vida de fé, de dependência de Deus, é uma vida onde você semeia, contribui. Porque semear é contribuir, segundo palavras do apóstolo Paulo. Então você precisa semear com seu dízimo, semear com as suas ofertas. Porque no devido tempo, a chuva virá sobre as suas sementes. E as suas sementes vão germinar, vão produzir muito fruto e vão te dar uma grande colheita em nome de Jesus. Amém? Então continua semeando, continua plantando. Todo mês, separa os seus 10%, as suas sementes, lança na terra prometida e fica olhando para o céu e falando: Senhor, envia a chuva. Em algum momento, o favor imerecido vai alcançar suas sementes e vai produzir na sua vida grandes colheitas em nome de Jesus. Amém? Não contribua por necessidade. Contribua por fé. Contribua crendo nas promessas. Crendo que a chuva, ela não vai faltar. Não é assim? Às vezes, a gente fica
agoniado, né? Que a chuva vai demorando chegar, vai demorando, mas em algum momento ela chega. Talvez você está plantando há algum tempo com o seu dízimo. Talvez você está plantando há algum tempo com as suas ofertas. Talvez você pense, Deus se esqueceu de mim. Não se esqueceu. A chuva vai chegar na sua vida. O jogo vai virar. A chave vai virar. E uma nova vida Deus vai te dar na área financeira. Amém? Fique de pé. Eu quero orar. Porque sabe de uma coisa? A chuva às vezes pode delongar. Mas a Bíblia diz que Elias orou. E não chovia há mais de 3 anos em Israel. E ele orou. E quando ele orou, Deus enviou a chuva. Isso quer dizer que em tempos de jejum, em tempos de oração, é tempo de você orar. Para que Deus envie chuva sobre a sua vida. Nós estamos em jejum e em oração. Nós vamos clamar como Elias clamou. E a chuva vai chegar. Eu já vejo a chuva, não é? Como uma pequena nuvem na palma da minha mão. Você vê isso? Quem vê, diga amém. Então prepara para a chuva. Esse é o ano em que Deus vai te prosperar ainda. Pastor, não prosperei como eu queria prosperar. O ano está acabando. Não limita Deus no tempo. Uma grande bênção vai chegar na sua vida. Eu quero dizer para você que precisa de um milagre nessa semana. Eu declaro o milagre chegando na sua vida em nome de Jesus. Você vai mandar mensagem no meu WhatsApp. Pastor, o milagre chegou para a glória de Deus. Amém? Erga suas mãos. Declare a chuva. Declare o favor imerecido. A bênção de Deus sobre suas sementes. Ó Senhor Jesus, nós não dependemos deste mundo, dos governos, nós dependemos da chuva, nós dependemos do favor, nós dependemos do Senhor, e vamos provar de milagres, vamos provar de grandes colheitas na vida financeira. Essa é a marca do povo do Senhor, um povo abençoado, financeiramente, suprido, porque o Senhor, ó Deus, é bom, em todo tempo o Senhor é bom. Eu declaro milagres acontecendo nessa semana, declaro portas abertas, janelas dos céus escancaradas, testemunhos de milagres financeiros, no nome de Jesus, aleluia. Você que vai semear nessa noite, pode fazer enquanto nós cantamos uma canção. Fala Videira, mais um Videira News está começando. Se liga que tem muitas boas notícias vindo por aí. E tudo que for falado durante esse Videira News vai estar disponível nesse QR Code aqui ao lado. Basta você apontar a câmera do seu celular e você terá todas as informações. Ainda estamos no nosso jejum de 21 dias.
Não desanime, ainda tem muita coisa de Deus vindo por aí e você vai ser grandemente abençoado. Então persista, permaneça, venha nas orações que estão acontecendo de segunda a sexta, às 7 horas da manhã e às 18 horas, aí mesmo no prédio da igreja. E hoje é culto do amigo. Se você está nos visitando ou ainda não faz parte de nenhuma célula, eu te convido agora a apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Lá você vai encontrar um formulário para preencher e nós vamos encontrar a célula ideal para você. Dias 28, 29 e 30 de novembro nós teremos a nossa Videira Conference. 3 dias que ficarão marcados na sua vida. Então, fique com o vídeo. E lembrando que nós temos apenas 400 inscrições. Então, mobiliza o máximo de pessoas possível, já faz a sua inscrição e fique com o vídeo da nossa conferência. Você provou de um pouquinho da graça, sua mão não alcançou o tudo que Deus vai fazer na sua vida. E eu vou falar, Deus vai surpreender você com grandes coisas. Deus vai despertar desejos de coisas grandiosas dentro de você. Não é porque você desistiu que Deus desistiu. Eu quero declarar, vai acontecer novamente. É um fato. Você agora é filho de Deus. E detalhe, você não é apenas um filho, você é um filho amado do Pai. Você carrega o DNA do seu Pai. Majestade Santa, Majestade Santa. Deixa eu te fazer uma pergunta. No dia 14 de novembro, feriado, aniversário da nossa querida cidade, o que você vai estar fazendo? Bom, eu tenho a programação para você. Nós teremos batismos nas águas, que vai acontecer na Arena Búfalos Eco Club às 9 horas da manhã. Então, já se programe. E esse foi mais um Videira News. Pastor, é com o senhor. A graça e a paz, amém, meus irmãos. Bom, a respeito do jejum, nós estamos no 7º dia dos 21 dias de jejum e de oração. Eu gosto sempre de lembrar os irmãos que jejum é caracterizado por oração. Senão, seria apenas regime, dieta. Mas é importante você agregar as orações no seu período de jejum. Para isso, nós temos reuniões de oração aqui no prédio da igreja, de segunda a sexta, 7 da manhã e também às 18. Mas nessa semana e na semana que vem nós vamos ter vigília. E as nossas vigílias acontecem na sexta-feira, às 21 horas. Nossas vigílias são apenas de 2 horas. Então vai acontecer das 21 às 23, tá certo? Quero convocar você para estar aqui na próxima sexta-feira com a sua célula, orando. Orando pelo quê? Em primeiro lugar, nós estamos orando pelas casas de milagres. Para inscrever pessoas, você sabe, é uma batalha espiritual inscrever pessoas na casa de milagres. O inimigo resiste à salvação, à libertação e à transformação das vidas. Nós não fazemos obra de Deus de maneira natural, nós fazemos de maneira espiritual. E fazer de maneira espiritual é fazer através de jejum e de oração. Então, em primeiro lugar, estamos orando para inscrever pessoas. Em segundo lugar, para que o poder de Deus se manifeste nessas casas de milagres. Nós não vamos fazer apenas um evento, não. Nós estamos fazendo algo que vai mudar o destino da vida dessas pessoas. Amém, irmãos? Vai ser algo poderoso. Então, eu preciso contar com você, né, orando a respeito disso, ok? Mas, nesse tempo, ora também pelas suas questões pessoais. É um período de você provar de milagres, provar de mudanças. Não é? Como eu sempre falo, o jejum não muda a Deus, mas o jejum muda você. Fala para o irmão do lado, você precisa mudar, irmão.
não é mudar de lugar, não é? É mudar, não é? No sentido de você ser aperfeiçoado, ok? Então, vamos orar e jejuar. 7º dia. Quem está jejuando, diga amém. E, bom, talvez você está assustado com o meu rosto. Eu sei que eu estou mais bonito do que o normal. Aleluia. Glória a Deus. Mas é porque eu estou fazendo um tratamento de pele, tá, irmãos? Então não fica assustado, não. Nem preocupado. Pastor, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Só uma transformação. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Bom, eu quero agradecer aqui a visita do meu amigo Dr. Maurício, a minha amiga, a vereadora Maria. Sejam bem-vindos à nossa casa. Amém? Bom, irmãos, hoje eu vou então concluir a série de mensagens sobre nossa visão. Nossa visão, ela está no slogan da visão. Que diz assim: nosso encargo é edificar uma igreja de quê, meus irmãos? Vencedores. Onde cada membro é o quê? Um sacerdote. E cada casa, uma extensão da igreja. Conquistando assim a nossa geração para quem? Para Cristo. Não é para nós. Entende? É para o Senhor. A obra é para Ele, não é para nós. Não é para Cristo. Agora, através de quê? Qual que é a estratégia? A estratégia é as células. Através das células que se multiplicam. Então, hoje eu vou falar a respeito do último valor, que são as células. Nós somos uma igreja em células. Aliás, essa série de mensagens vai se tornar um livro que você vai receber na conferência, no final de novembro. Então, vai ter o kit para você receber, não é, da sua inscrição. Nesse kit vai ter lá o livro para você ler depois. Agora, igreja em células. Eu não sei se você sabe, a Videira é uma igreja pioneira na visão de células no Brasil. Tá certo? Final dos anos 90. Final dos anos 90, onde a Videira começou e ela explodiu em crescimento no Brasil todo e até em outros países, através dos pequenos grupos chamados células. E nós somos pioneiros e nós até servimos de modelo para muitas outras igrejas também trabalhar com célula. E o que é a célula, pastor? A célula é um pequeno grupo de irmãos que se reúne em uma casa semanalmente. Quem aqui pertence a uma célula, diga amém. Quem gosta da sua célula, diga aleluia. Então, a célula é um grupo familiar. Um grupo familiar. Agora, nós chamamos célula por quê? Porque o corpo humano, ele é constituído por células, pequenas células. A igreja é o corpo de Cristo. Também ela é constituída por pequenas células, que são esses pequenos grupos que se reúnem semanalmente em muitas casas esparramadas na nossa cidade. Então isso é uma célula, um pequeno grupo. O nome não é tão relevante. Algumas igrejas chamam de pequeno grupo, não é? Grupos de conexão, grupo familiar. Quando eu comecei a liderar célula, nem tinha um nome de célula. Não é? A gente chamava, não era propriamente uma célula, mas era o embrião da visão das células. Isso no início dos anos 90, quando eu era jovem. Ainda sou jovem, aleluia. Mas quando eu era mais jovem, quando eu tinha lá meus 17 anos, isso lá em 1992, eu liderava já o que nós chamávamos de GF, Grupo Familiar. O nome não é tão importante. O que é importante é a prática. É a prática. E é sobre isso que eu vou falar para você e vou ensinar hoje para você sobre o que é uma célula. Então, para nós, célula é fundamental. É essencial, porque é a nossa maneira de ser igreja, é a nossa maneira de praticar igreja, de viver como igreja. É através dos grupos pequenos que se reúnem
nos lares. Por quê? Porque lá nós atingimos alguns objetivos que você vai entender a importância. Não é apenas uma estratégia de crescimento. Não é apenas uma estratégia para ter números, como é muito criticado lá fora. Igrejas em células. Não é? E algumas igrejas verdadeiramente assumiu o trabalho em células apenas como um método para poder crescer. Nós não. Nós temos valores espirituais envolvidos na maneira de sermos igreja, que é ser em célula. Agora, por quê? Porque lá na célula é um lugar onde você vai crescer em Deus, é um lugar onde você vai ser amado por Deus através do amor dos irmãos, é onde você vai poder amar as pessoas também, não é? Às vezes você vai falar, pastor, Deus me ensina a amar. Pois é, como que Deus vai te ensinar a amar? Colocando você numa célula onde tem alguém difícil de amar, entendeu? Então olha para o irmão do lado e fala para ele, você é difícil de amar, mas eu te amo. Deus está me ensinando a te amar, não é? Senhor, me ensina a ter paciência. Aí vai ter um irmão lá para pegar, pisar no seu calo, né? Um irmão chato. Tem irmão chato? Tem ou não tem? Tem. Tem. Ele vai ter umas chatices lá e vai te ensinar a ter paciência com chatos. Tudo isso acontece na célula. Porque se você vier só no culto, não fosse na célula, você não teria essa oportunidade. Entendeu? Então, na célula é onde nós aprendemos de fato a ser cristãos. Na prática. Entende? Por isso você precisa frequentar uma célula, um pequeno grupo. Nós podemos ter uma série de eventos na igreja. Conferência, seminários, cultos. Podemos ter, não é, programações, às vezes nas praças. Tudo isso é importante, mas isso não pode tomar o lugar das células na nossa igreja. Por quê? Porque tem igrejas que vivem de evento em evento. Nós denominamos isso de igrejas de programas. Como é que é uma igreja de programa? Todo dia tem uma programação para você participar. Todo dia. Então, na segunda-feira é o culto de ensino. Na terça-feira é o culto dos homens. Na quarta-feira é o culto das mulheres. Na quinta-feira aí eles colocam a célula. Na sexta-feira é o culto de libertação. Meia-noite. Meia-noite. Porque é meia-noite que tem macumba na encruzilhada. Não é? Aí algumas igrejas fazem. Entende? Aí você vive de programação em programação. Ou eles substituem por campanha. Segunda-feira é campanha, terça-feira é campanha, quarta-feira é campanha. Termina uma campanha, já entra em outra campanha. É campanha em campanha. Meu Deus do céu. É campanha para libertar. Você nunca fica liberto. Já viu nessas igrejas? Você nunca está liberto. Você nunca sai da maldição. Entende? É igreja de programa. Nós não somos uma igreja de programa. Nós somos uma igreja em células. Então, alguns irmãos falam, pastor, mas na igreja só tem um culto. Por que só tem um culto? Porque nós não somos uma igreja de programas. Nós somos uma igreja em células. Agora, isso está na Bíblia? Está. Está na palavra de Deus. Conforme te falei, não tem nome célula. Mas está lá, na Bíblia, as reuniões nas casas, nos lares. Atos 2:46, projeta, diz assim, diariamente, os primeiros cristãos, a chamada igreja primitiva, eles eram unânimes, se reunindo no templo, partiam o pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. 1 Coríntios capítulo 16, verso 19. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor.
muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. A igreja. Você está entendendo? Que cada casa para nós é uma extensão do quê? Da igreja. Porque os primeiros cristãos se reuniam nos lares também, nas casas. Confirmando para vocês, existem inúmeros textos, mas não tenho tempo de ler todos. Filipenses capítulo 1, verso 2. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Tua casa. Então, presta atenção. Olha, igreja que é uma verdadeira igreja tem reunião nas casas. Nas casas. Essa é uma verdadeira igreja. Uma igreja que reúne no templo, que é o prédio, e uma igreja que reúne também nas casas. Por isso, nós somos uma igreja em células. E uma igreja em células é diferente de uma igreja com célula. Isso é importante os irmãos saberem, porque às vezes você vai encontrar uma igreja que lá tem célula, mas ela não vive verdadeiramente em célula, porque além de ter célula, a agenda da igreja é carregada de programação, conforme eu te falei. Aí tem culto para tudo. E aí tem mais uma opção para os irmãos de programação. Além dos cultos, vai ter uma opção. Qual que é a opção? Célula. Então, para essas igrejas que têm célula, que são igrejas com células, que não são igrejas em células, célula é uma opção. Para nós não é uma opção. Para nós é a base da vida da igreja. Então existe essa diferença. Porque hoje muitas igrejas têm célula, pressionados. Você sabe, quando nós chegamos aqui, isso há 16 anos atrás. 16 anos atrás. Nós começamos a igreja com uma célula. Uma célula. Porque é assim que nós começamos nossas igrejas. É através da célula. Mas eu me lembro que naquele tempo, quando eu falava que nós éramos uma igreja em célula, as pessoas desconfiavam. As pessoas falavam, esse negócio de célula, isso é uma seita. É uma seita. Não tinha nenhuma igreja na cidade que trabalhava com célula. Naquele tempo me falaram que outras igrejas haviam trabalhado com o sistema do G12, mas que não havia funcionado. E até por isso, as pessoas desconfiavam das igrejas em célula. Então, eu falava de célula e as pessoas não acreditavam. Quando nós começamos a praticar células e a igreja foi crescendo, até as próprias igrejas da cidade começaram a olhar para nós e falar: olha, realmente as células funcionam. Elas funcionam. Mas algumas igrejas adotam o trabalho de célula não por convicção, apenas como estratégia de crescimento. Em outras palavras, é o que eu chamo de numerolatria. Numerolatria. É porque uma outra igreja está crescendo com célula, então agora nós vamos ter que fazer célula também. Às vezes o próprio pastor é pressionado pelos irmãos, mas ele não compreende os valores, os princípios que estão na palavra de Deus. Nós queremos que você entenda, porque esse é um valor para nós. Nós queremos crescer através de células que se multiplicam. Olha para o irmão do lado e fala para ele: sua célula vai crescer e vai multiplicar. Amém? Agora, por que nós somos uma igreja em células, pastor? Existem algumas razões. A primeira delas é porque você precisa ouvir a palavra de Deus e também falar a palavra de Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir. Então, você precisa ouvir. Essa é a importância de você estar no culto todos os domingos. Por quê? Porque quando você vem para ouvir. No culto de celebração, você não vem para falar. Por isso, você, na hora do culto, não deve conversar com o irmão do seu lado. Aleluia. Não converse.
você venha para ouvir. Ouvir. Agora, o ouvir é importante porque vai produzir em você fé. Fé. E você vai vencer as batalhas da sua vida através de quê? Fé. Então, domingo é um dia de você ganhar fé para a semana. Aleluia, irmãos. Sair daqui cheio de fé. Agora, como que isso ocorre? Ouvindo. Mas a fé é algo que está no seu coração. Está no seu interior. Ela precisa sair do seu coração e ganhar a dimensão da prática. Como que isso ocorre? Através da sua fala. Quando você fala a palavra de Deus, sobre as coisas de Deus, a fé sai de dentro de você e opera realidades na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então tem que falar, não apenas ouvir. Além do que, Paulo diz que nós somos cheios do Espírito Santo, em Efésios capítulo 5, quando nós falamos. Então, crente calado é crente oprimido. Fala para o irmão aí, crente calado é crente oprimido. Não é assim? Quando você está muito triste, você fica falante ou fica calado? Calado. Calado. Muitos se trancam dentro do quarto, não quer ver ninguém, não quer falar, não quer conversar. Entende? Então, por isso você precisa ouvir, mas também precisa falar. Onde você vai falar? Na célula. Porque no culto você não deve falar. Mas lá na célula você precisa falar. Embora você deve falar de maneira apropriada. Porque tem irmão que fala demais na célula. Tem irmão que não cala. Deixa os outros falar também, aleluia. Entende? Mas precisa falar. Precisa compartilhar. Nossas células não são ponto de pregação. Não são ponto de pregação. O líder não deve pregar na célula. O líder precisa compartilhar a palavra. Precisa instigar os irmãos a falar. Não obrigar quem não quer falar. Nós não fazemos isso. Mas instigar os irmãos a falar. Falar das experiências com Deus. Falar o que compreendeu da palavra. Falar até dos seus problemas. Embora aqueles mais íntimos você não deve ficar se expondo. Mas aqueles que você pode falar em público, você fala. Porque quando você fala, algo é liberado. E você recebe oração. Então nós somos uma igreja em célula, porque você precisa ouvir a palavra de Deus. Mas você também precisa falar das coisas de Deus. Então lá na célula, você fala. Aqui no culto, você ouve. Alguém está compreendendo? Diga amém. Segundo motivo, porque somos uma igreja em célula, porque a igreja é um organismo vivo. A igreja é um corpo místico, transcendental. Você não vê com seus olhos naturais, mas espiritualmente nós estamos conectados uns aos outros. Porque nós somos a igreja é o corpo. E um corpo é um organismo, diferentemente de uma organização. A igreja não é uma organização. Embora ela precise ser organizada. Tem que ser organizada. O corpo humano, ele não é uma organização, ele é um organismo, mas ele é organizado. Não é verdade? Não é? Cada membro no seu devido lugar. Já pensou? Se não fosse? Se no lugar da minha cabeça tivesse um braço? Que coisa estranha, não é? Então está tudo no devido lugar, encaixado, organizado. Mas dentro do corpo humano tem vida. Essa vida é simbolizada pelo quê? Pelo sangue. O sangue é a vida do corpo. Entendeu? Se tirar o sangue, nós temos médicos aqui. Não é? O que vai acontecer? Vai morrer. Morte. Então, olha para mim, para você compreender. A igreja não é uma organização. Embora a igreja tenha CNPJ, a igreja tem lá escritório. Entende? A igreja tem prédio.
A igreja tem placa lá fora, mas a igreja não é uma organização. A igreja não é uma empresa. Não somos empresa. Amém, meus irmãos? Não somos. Por quê? Porque empresas são organização. E na organização não tem vida. Não tem vida. Vou te dar um exemplo. Se você faz faculdade, ou já fez, você vai concordar comigo. A faculdade é uma organização. Ela não tem vida. Quando você vai lá para a faculdade, você volta falando, nossa, hoje depois daquela aula, eu estou muito melhor. Nossa, eu quero voltar para a faculdade. Quando acaba a faculdade, você quer continuar nela? Não. Você está sonhando com um dia que vai acabar. Às vezes, os primeiros 6 meses, você está animado, motivado. Mas depois de 6 meses, você está falando, meu Deus do céu, Senhor, até quando vos sofrerei? Não é como dizia Jesus. Consegue entender? Lá não tem vida de Deus. Não tem inspiração, não tem motivação. Agora, uma igreja não pode ser igual a uma faculdade. Como ela se torna como a faculdade? Quando ela se torna uma organização. E ela fica caracterizada por algo. Às vezes, nessas igrejas que são organização, as pessoas estão lá no culto, o culto mal começou, ela está olhando no relógio, pensando na hora que vai acabar. Entendeu? Porque não tem vida. Não tem vida. Aqui nessa igreja não é assim. Aleluia. Aqui os irmãos falam, pastor, aqui tem uma energia diferente. Mas alguns jovens falam, pastor, aqui tem uma vibe. Um negócio. Pergunta o irmão, está sentindo a vibe? Poder de Deus, unção, vida, não é? Manifestação da graça. Então você sai daqui energizado, aleluia, motivado. O que é isso? Vida de Deus. A vida de Deus, que toca em você. Quando você passa por aquela porta ali, você já sente a presença de Deus, aleluia. Por quê, pastor? Porque somos uma igreja em células. Porque o que caracteriza um corpo, um organismo vivo, é o membro estar vinculado a outro membro. Numa igreja que não é em células, os membros não estão vinculados. Eles não estão se relacionando. Eles só se veem no domingo à noite. E quando acaba o culto, todo mundo vai embora para a sua casa, para o seu trabalho e não se vê mais. Mas na célula, não. É lá na célula que você vincula em amizades, em amor, em unidade com os irmãos. E quando a mão conecta com o braço, então a vida de Deus flui do braço para a mão. Porque se a mão estiver cortada do braço, desvinculada do braço, o sangue que está no braço não vai chegar na mão. Essa mão vai apodrecer e vai morrer. Quando você não está vinculado na igreja através de uma célula, em algum momento você perde a vida de Deus fluindo em você. Quem está compreendendo, diga amém. Por que você tem que estar numa célula? Para receber vida de Deus. As igrejas que são verdadeiramente em célula, quando a igreja se reúne num grande grupo maior, a vida de Deus flui no nosso meio. Eu não sei se você sente as mesmas coisas que eu sinto. Mas você não sentiu a presença de Deus na hora do louvor aqui, não? Quem sentiu, diga glória a Deus. Isso tem muita coisa relacionada com a maneira que nós somos igreja. Porque estamos vinculados. Porque somos um organismo, não somos uma organização. Então essa é a razão de sermos uma igreja em célula. Terceira e última razão, somos uma igreja em célula porque nós queremos ser uma grande família, a família de Deus. De um modo geral,
esse mundo está cada vez mais carente do amor de Deus. As pessoas precisam ser acolhidas, amadas, sem dar nada em troca. Quem pode fazer isso? É somente o povo de Deus. Lá no mundo é tudo debaixo de interesse. Compreende? As pessoas precisam conhecer a igreja como família. Porque família é um lugar onde você é amado. Vamos aplicar na analogia da família física, natural. Na sua família você não é amado pelo que você faz. Você é amado pelo que você é. Entende? A igreja precisa ter essa característica. Nós não estamos aqui atrás do seu dinheiro. Nós não estamos aqui atrás de alguma coisa sua. Os irmãos sabem, eu não abro mão de certos valores como pastor, por causa do dinheiro de ninguém. Não abro. Não estou atrás de dinheiro. Fala aí para o irmão do lado. Pastor não está atrás do seu dinheiro, não. Porque as pessoas estão tão contaminadas pelo sistema religioso lá fora, que a maioria dos pastores estão de olho no dinheiro das pessoas. Um dia um irmão que está aqui, ele não está aqui hoje, é membro. Ele é um grande empresário da cidade. Os servos trazem uma água aí para mim, por favor. Ele me falou, pastor, uma coisa me chamou a atenção no senhor. Falei, o quê? Não é? São os meus olhos? Ele, não, pastor. É porque é o seguinte, eu percebi que o senhor não está atrás do meu dinheiro. Falei, é mesmo? Você percebeu? Eu percebi. Por causa de uma situação que ocorreu. Não tem tempo de contar aqui. Ele falou isso para mim. Porque nós queremos ser uma família. Uma família, ela não é constituída baseada em dinheiro. Ou mesmo em qualquer outra coisa. E assim você precisa se relacionar com as pessoas. A sua célula precisa ser uma família. Eu costumo dizer que toda célula precisa ser uma panelinha. Uma panelinha. Ah, pastor, a igreja é cheia de panelinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala aí para o irmão do lado. Sua célula tem que ser uma panelinha. Agora, a panelinha tem que ser panelinha de tampa aberta. Tampa aberta. Nunca uma panelinha de tampa fechada. Entendeu? Mas a sua célula precisa ser um lugar, um ambiente, onde as pessoas se amam. Gostam de estar uns com os outros. Sentem falta uns dos outros. Entende isso? Isso caracteriza também que nós somos corpo. Porque se você cortar a mão do braço, como eu te dei exemplo, você sente algo. Você vai sentir. Quando nós estamos vinculados, nós sentimos falta do irmão na célula. Nós sentimos falta do irmão no culto. Porque ele está ligado, conectado. Isso porque se tornou também uma família. Quando o membro da família não está presente, você sente o quê? Falta. Então tem que ser uma panelinha de tampa aberta. Onde um visitante sempre é bem-vindo nas nossas células. Amém, irmãos? Do contrário, sua célula não é mais igreja. Sua célula se tornou, na realidade, um grupo social fechado. Como tem em muitos lugares aí fora. Não. Visitante é muito bem-vindo no nosso culto e também nas nossas células. Por quê? A igreja, olha para mim, a igreja não é um lugar para se frequentar. A igreja é um lugar para você pertencer. Aleluia! Você tem que ter senso de pertencimento. Hoje um irmão que frequentava aqui, teve que mudar daqui por causa do trabalho. Muitos anos atrás, ele entrou em contato. Agora, pouco antes do culto, ele mandou uma mensagem. Pastor, quero te contar uma bênção. Ele está frequentando outra igreja. E aí ele falou, pastor, eu quero te contar uma bênção. Falei, qual que é a bênção? Ele contou. Aí ele falou, pastor, eu me senti no dever de contar a bênção, porque
para mim, a videira de Gurupi é a minha igreja. A minha igreja. Eu me sinto desse lugar. Eu me sinto desse lugar. Isso se chama pertencimento. E só acontece porque esse irmão frequentou uma célula onde ele foi amado, recebido e viveu como família. A sua célula é uma família? É ou não é? Se é, diga amém. Então essas são razões porque somos igreja em células. E para finalizar, quero chamar o tecladista. Eu quero falar do crescimento e da multiplicação. Sua célula tem que crescer e multiplicar, amém? Por quê? Ora, se somos um organismo, temos vida. Essa vida é a vida de Deus. A vida de Deus. Agora, onde tem vida, tem crescimento e tem multiplicação. Tudo que tem vida cresce e multiplica. Amém? Então, se há vida de Deus fluindo no nosso meio, vai ter o quê? Crescimento e multiplicação. A célula precisa ser um organismo vivo, onde tem crescimento. Crescimento apenas numérico? Claro que não. Até o crescimento numérico tem que ser consequência do crescimento espiritual nas nossas vidas. Entende? Quer dizer, se nós crescemos em qualidade, revelação da palavra, nós somos uma igreja bíblica, estou aqui ensinando Bíblia para você, tudo fundamentado na palavra de Deus. Você sabe, essa é uma característica nossa, ensinamos a palavra. Uma igreja saudável é uma igreja da palavra de Deus. Nós não somos modinha, por mais que você veja aqui a parede preta, está vendo aqui painel LED. Então, deixa eu falar para você, essas coisas não são tão importantes. O que é importante é a palavra de Deus. Você ter revelação da palavra. Agora, quanto mais crescimento em qualidade, mais vamos crescer em quantidade. Em quantidade. Entende? Porque a palavra gera vida em nós. Então, a célula, ela tem o objetivo de crescer e de multiplicar. Porque se a vida vai crescer. Agora, cresce em todo o tempo? Não. Crescimento às vezes se dá, às vezes um crescimento pequeno e às vezes um crescimento grande. Como é que é criança? Quem tem filho aqui, levanta a mão, diga amém. Não é? Filho criança. Mas você já tem filho adulto, foi criança. Então, como é que é a criança? A criança, às vezes você não vê o crescimento dela. Não é? Não significa que ela não está crescendo. Ela está crescendo. Mas em determinado momento dá um estirão. Não é? Ela sente até umas dores, né? Dor no braço. Mãe, está doendo minha perna. É o estirão. Todo crescimento também produz dor. Entendeu? Quem quer crescer em Deus, diga amém. Fala para o irmão, então vai doer. Entendeu? Vai doer. Agora, o crescimento, ele vem, às vezes, em estirão. Eu percebo, nesses anos todos de ministério, são 20 anos, de que a igreja, às vezes, fica estagnada um tempo, parece que não está crescendo, mas, de repente, dá um estirão. Ela avança. Nós estamos vivendo esse exato momento. Por isso, a célula vai crescer em nome de Jesus. Amém? Deus está enviando pessoas. Deus está mandando pessoas. Agora, precisa ter o objetivo de crescer. E esse objetivo não é só do líder. Esse objetivo é seu membro. Não é apenas o líder que deve convidar as pessoas. Você como membro. Cada crente é um sacerdote. Não apenas o líder. Então convide os seus amigos. Convide os seus colegas de trabalho. Você que é patrão, convide os seus empregados. Quando você é patrão, você convida o empregado e ele não vai falar não para você. Entendeu? Convida ele para ir na casa de milagre. Convida ele para ir no encontro. Convida ele para vir no encontro, no culto. Você ministro.
Você é servo de Deus, instrumento de Deus para levar a célula a crescer, para levar a célula a multiplicar. O objetivo da célula é crescer. Mas ela não só tem um objetivo de crescer, ela tem um objetivo também de multiplicar. Nós somos uma igreja que quer ganhar as pessoas para Cristo através das células que se multiplicam. Então, o objetivo final do ciclo de uma célula é multiplicar. Pastor, mas eu não quero que a minha célula multiplique. Não quero. Mas, você sabe, a ordem de Deus sempre foi de encher a terra, de esparramar, nunca propriamente de ajuntar. Gênesis 11, construção da torre de Babel. Quando eles se reuniram, a terra toda, a população mundial se reuniu em torno de uma torre. Eles foram contra a ordem de Deus, porque a ordem de Deus não era para juntar, a ordem de Deus era para multiplicar, esparramar. O que aconteceu? Deus confundiu eles com as línguas. A partir dali começou então as nações, os países, a divisão de todo mundo. Então olhe para mim, para você entender, uma célula que resiste o crescimento e a multiplicação, ela está indo contra o princípio que é o princípio de Deus, que é o princípio de crescer e multiplicar e esparramar. Deus quer que o seu povo se esparrame por toda essa cidade. Cada rua dessa cidade vai ter uma célula da videira em nome de Jesus, amém? Cada rua, nas casas, nas escolas, na faculdade, o povo de Deus se reunindo, crescendo e multiplicando. Mas para finalizar, só há multiplicação se houver evidentemente crescimento. Mas se não houver também novos líderes se levantando, não haverá multiplicação. Por isso, o alvo principal, olhe para mim para você entender isso. O alvo principal de um líder de célula é gerar um novo líder na célula. Um novo líder. Porque não há multiplicação se não há um novo líder gerado. Por isso que cada semente, como diz lá em Gênesis, falando do Jardim do Éden, cada semente gera segundo a sua espécie. O que significa espiritualmente? Significa que membro gera membro, líder gera líder, pastor gera pastor. Fala aí pro irmão, fala para ele, membro gera membro, líder gera líder, pastor gera pastor. Agora pergunte para ele, você é membro, líder ou pastor? Você é membro, gere novos membros na sua célula, aleluia. Se você é líder, gere novos líderes. Se você tem chamado para pastor, eu quero te dizer, eu sou pastor para gerar em você um novo pastor nessa igreja, aleluia. Por isso Jesus disse em Mateus capítulo 28, que nós devemos pregar o evangelho e fazer discípulos. Discípulos. Jesus não nos mandou fazer apenas membros. Jesus nos ordenou fazer discípulos. Mas quem é o discípulo? É quem está sendo discipulado. E quem é que está sendo discipulado? É quem está sendo treinado. E treinado para quê? Para o ministério, na obra de Deus. Pastor, mas eu não sou um discípulo? Não. Quando Jesus se relacionou com as pessoas, haviam dois grupos básicos de relação de Jesus. O primeiro grupo eram as ovelhas, o segundo grupo eram os discípulos. As ovelhas eram a multidão que estava atrás de Jesus apenas pelo pão e pelo peixe, apenas querendo ser suprido em suas necessidades. Há algo de errado nisso? Claro que não. Ele quer suprir suas necessidades, mas ele não quer parar por aí. Por isso Jesus chamou os discípulos.
Quem eram os discípulos? Aqueles que estavam sendo treinados pelo Senhor para fazer obras ainda maiores que Ele fez. Então, o discipulado, ele tem um propósito de treinamento. Quando é que você se torna um discípulo na nossa igreja? É quando você entra para um discipulado, para ser treinado, para liderar uma célula, para exercer ministério na igreja. Aí você não é mais apenas uma ovelha, você agora é um discípulo. E qual é a ordem do Senhor? Para fazer o quê? Discípulo. Qual que é o nosso objetivo final de tudo? Fazer de cada membro dessa igreja um discípulo de Jesus. Você está entendendo a nossa missão? Você está entendendo o nosso propósito? O nosso chamado é muito elevado. É elevado. Não é apenas encher prédio de igreja. É cumprir com o nosso propósito existencial em Deus. Quero te convidar para ficar de pé agora. Pastor, como eu me torno então um discípulo e não apenas uma ovelha, buscando pão e peixe, fazendo o que Jesus disse para a multidão? Jesus disse assim para a multidão: se vocês quiserem ser meus discípulos, vocês devem negar a si mesmos, tomar a sua cruz e me seguir. Quando é que há uma linha divisória onde divide a sua vida com Deus, de deixar de ser uma ovelha para ser um discípulo? É quando você toma a cruz. Toma a cruz. E o que é tomar a cruz na prática? Renunciar à sua própria vontade. A cruz é deixar de fazer a sua própria vontade. Às vezes algum líder vai te convidar para entrar no discipulado, ser treinado, para no devido tempo você se tornar um líder na casa de Deus. Mas você pode dizer assim: mas eu não estou com vontade. Eu não tenho vontade de ser um líder. Ei, Deus está te chamando para fazer a vontade dEle, não para fazer a sua própria vontade. Muda de nível. Ei, muda de nível na vida cristã. Ok, todo mundo chega na igreja como ovelha, mas está errado viver a vida toda como ovelha. Toma a sua cruz. Fala: eu não vou fazer minha vontade, vou fazer a vontade de Deus. Se eu fui chamado, se eu fui convocado, não foi por homens, foi pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu não vou fazer minha vontade, eu vou fazer a vontade de Deus. Então, hoje o Senhor está te chamando a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, seguir o Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Quero que você faça uma oração agora, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível. Sabe, meu irmão, Deus não escolhe os capacitados, como diz essa frase, que eu gosto muito dela. Deus não escolhe os capacitados, Deus escolhe os disponíveis. Entende? Você será separado, selecionado por Deus na medida da sua disposição, na medida que você diz: Senhor, eu não vou viver na minha vontade, eu vou viver na vontade do Senhor. Então diga para Ele: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Não quero apenas ser uma ovelha, eu quero ser um discípulo. Eu quero levar, ó Deus, minha célula a crescer e a multiplicar, salvando vidas, transformando famílias, alcançando a minha geração para Cristo, para Cristo. Eu quero ser uma conexão entre as pessoas e Cristo. Eu quero ser um vínculo entre Cristo e as pessoas. Usa-me, Senhor. Usa-me na minha geração. Usa-me, Senhor, no meu tempo.
quero ser usado pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Eu queria agora que você, pode acender as lâmpadas. Eu queria que você procurasse a sua célula agora, para você estar junto dos irmãos da sua célula. Nós vamos fazer aqui um ato profético. Pastor, não tem ninguém da minha célula. Talvez os irmãos vieram de manhã, né? No culto da manhã. Então se junta a alguma outra célula. Tá bom? Mas não fique sozinho. Não fique desvinculado. Se você é um visitante, fica com alguém aí. Você é nosso irmão em Cristo. Tem alguém aí que não está junto de algum grupo, convide esses irmãos. Nós vamos cantar uma canção. Depois de cantar, nós vamos orar, profetizando o crescimento e a multiplicação das nossas células. Amém? Aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. somos Corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. novamente. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado. Eu quero que você agora abrace os irmãos da sua célula. Se você tiver liberdade, faça isso. Se não tem, tá tudo em paz. Diga para ele: eu te amo, gosto de você, aleluia. paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, um grande Diga amor para ele: de eu Cristo. preciso. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Eu quero agora que os irmãos orem pelo crescimento, pela multiplicação da sua célula. Ore para que cada célula
seja uma porta de entrada do céu. Cada casa é um lugar onde as pessoas conhecerão Jesus através de nós, amém? Erga suas mãos, declare agora, sua família vai ser alcançada, seus parentes, eles vão lá na célula e vão sentir a presença de Deus lá na célula. Eles vão ter revelação, serão tocados pelo Espírito Santo. Numa simples reunião, os olhos deles serão abertos, conhecerão o favor de Deus, conhecerão o amor de Deus. O amor de Deus vai fluir nas reuniões. Pessoas serão acrescentadas dia a dia, como na igreja primitiva, não por métodos humanos, não por estratégias humanas, mas pelo poder do Espírito Santo, que se move na igreja, e através da igreja, líderes serão levantados, novos líderes serão treinados, um exército de líderes nessa cidade, alcançando crianças, juvenis, adolescentes, jovens, adultos, ganhando nossa geração para Cristo. Aleluia! Aleluia! Somos gratos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, o grande amor. Vamos à igreja. de Cristo.